Estamos de volta agora, então, no último bloco, falando sobre a questão da comunicação assertiva para síndicos. Você havia abordado no início, professora Maria Isabel, sobre a questão do tipo de pessoas, né, que acaba dificultando a questão da comunicação. É importante a gente saber identificar quem é quem nesse processo. Eu queria que vocês abordassem, detalhassem um pouquinho mais sobre isso. Sim, Liliana. Primeiro se faz necessário entender o que é uma comunicação assertiva. A comunicação é um processo em que temos o emissor, que é quem transmite a mensagem que são os fatos, as ideias, as emoções a serem transmitidas, o receptor, que é a quem se dirige a mensagem, e o canal pelo qual se conduz a mensagem. E, dentro deste processo, existe a assertividade da comunicação, que nada mais é, a palavra assertividade vem de asserção, que é afirmar, do latim affirmare, que significa dar firmeza, conduzir algo com firmeza e realidade. E também verdade. E quando nós conduzimos isto com realidade e verdade, a comunicação acaba chegando da forma que deve ser até o nosso receptor. E, dentre isso, nós temos algumas interferências, que são as emoções, é como a pessoa percebe aquela mensagem. E, dentro do PNL, que nada mais é a programação neurolinguística, nós temos 3 classificações de pessoas, que são as auditivas, que percebem mais as coisas por meio de desenhos, imagens, que, como o Mauro mencionou, que precisa de algo referencial, visual. Os auditivos, que mais percebem a mensagem ouvindo o que a pessoa está falando. E as sinestésicas, que pode ser caracterizada como aquelas pessoas que querem falar, que querem resolver logo, que preferem uma ação, um exemplo, enfim. Tipo eu e o Mauro. Tipo Mauro. Isso. Eu identifiquei isso mesmo, é nós verdade. dois, tá Não é vendo? verdade? Você São também, as pessoas né? sinestésicas, que aprendem tudo por meio de uma experiência. Olha só. Apesar de eu ser muito visual. Você é um bom exemplo, hein, Mauro? Mas eu sou sinestésico, mas eu sou visual. Para absorver a informação, eu sou muito visual. Mas eu tenho essa coisa da reação e da ação e da atitude, né? Já eu conheço pessoas que, se não ouvir, não conseguem gravar. Eu, ao contrário, se eu só escuto a informação, o tempo para eu registrar é muito maior. Né? Então, Mas é mais difícil mesmo, né? Acho que a imagem ela complementa, né? Isso, a imagem informação, acaba né? complementando uma informação, um objetivo a se concretizar na Assembleia. Quantas as vezes algo que nós falamos, e as pessoas têm dificuldade em entender, mas através de um recurso audiovisual, aliás, de um recurso visual, consegue chegar até o ponto, até o objetivo. E como que você identifica essa questão da comunicação assertiva? O que vem ser essa comunicação assertiva para o síndico? Falar a coisa certa, no momento certo, com a pessoa certa e da forma mais adequada. Opa, olha só, Só hein? que Falou é tudo, hein? fácil, né? Falou certo, hein? É Ela foi assim, olhou ó, pra você agora. resumida. Ou seja, é impossível. Não, isso daí tem que estar no... Numa Assembleia é quase impossível. Isso daí que ela falou Não tinha é que estar no impossível. manual do Não, síndico, não, gente. Não é possível. Você falou como muito gente, bem. Né? Mas nas assembleias que a gente tem visto ultimamente, é sofrido. Mas né? quando você conhece... Muito legal. Quando você Vamos conhece a tua repetir aí, política- Maria Isabel. Eu gostei. Repete aí pra Olha lá, gente então como é vamos que é. Vamos lá. Falar a coisa certa, no momento certo, com a pessoa certa, no local certo, da forma mais adequada. Olha aí. É o que você faz, Liliana. Igualzinho. Eu percebo no nosso dia a dia que ela fala na hora certa, coisa certa, o tempo certo. E ai de mim se não falar que ela está certa. Tá vendo? Mas você sabe Mas as que... mulheres são meio assim, dominadoras mesmo, né, Maria Isabel?
Liliana, nós temos essa questão de organizacional, vamos dizer Ok. assim, né? Um Inclusive, pouco mais com a vida detalhista. alheia, né? Tudo. Não, Mauro, no que diz respeito a detalhes, as mulheres se atentam mais aos detalhes na comunicação. Mas veja que, no sentido de comunicação clara, assertiva, diz respeito a ir ao ponto. Certo. Não perder tempo com interferências. Olha que legal. Eu gostei, viu, Débora? Mas essa Que é o ponto objetividade é mais Gostei, eu vou masculina. falar para você dar umas aulas pro Mauro. Essa objetividade é mais masculina. Você sabe que eu sou mais, às vezes, mais prolixo para falar? Eu sou muito de ação objetiva. Mas eu gosto de contextualizar porque nem sempre as pessoas têm a facilidade de Mas entender. numa assembleia você vai conseguir toda essa questão planejando. Sem dúvida. Sem planejamento, você não consegue. A comunicação assertiva ela não chega do nada. Ela não é falar aquilo que você quer ouvir só. Ela também é planejamento, principalmente quando você está falando em gestão. Você tem que planejar aquilo que você vai fazer. E não simplesmente faz a convocação, coloca lá, deliberação das no contas. improviso, né? Aquela improviso, O que né? vai ter hoje? Ah, não sei, Improviso. coloca aí mais alguma coisa, assuntos gerais aí. Deixa aí nos assuntos gerais. Não, até mesmo aquela questão dos assuntos gerais, você tem que obter algumas informações antes da sua coletividade. O doutor Cristiano falando a trocar aqui. respeito disso, no que diz respeito à própria pauta, a antecipação da pauta deixa o próprio condômino mais tranquilo e mais interessado em estar presente na própria assembleia. E tem diferença da questão da síndica, da mulher, está dominando Pronto, uma assembleia, e o Agora homem... Você sentiu, né? Não vou nem abrir a boca aqui. Fala para mim. Verdade. Isabel aqui, fala para mim, Isabel. Essa Liliana, comunicação no que diz assertiva. respeito a síndica, síndico, eu creio que diz respeito também à forma de condução. Depende. Uma síndica bem objetiva, bem clara, com uma comunicação bem aberta com os condôminos, lembrando também da empatia que nós devemos ter, porque creio que o doutor Cristiano vai concordar comigo, numa analogia, o condomínio é praticamente uma família, no que diz respeito à comunicação. Quando está interrompida uma comunicação com a família ou com interferências por meio de emoções negativas, pendências, assuntos mal resolvidos, a comunicação sofre uma interferência. Mas quando está tudo correndo bacana... Eu tenho mais como uma sociedade, né? Acima de uma família, o condomínio é uma grande sociedade. E é uma sociedade onde você vai ter todos os tipos de pessoas. Se você for um gestor público, você vai tentar obter a objetividade nas suas ações junto com aqueles munícipes, junto com aquele cidadão daquele estado, daquele país. E nós estamos vendo isso hoje na prática, numa visão macro. A mesma função tem o síndico na visão do condomínio. Ele conduz aquele condomínio como uma sociedade. E tem um detalhe, uma outra característica que você precisa ter para ter objetividade de fato é dominar o assunto que você está... Conhecer, né? Conhecimento. Conhecer. Porque eu percebo muito o síndico despreparado. Não que o síndico seja obrigado a conhecer sobre todos os assuntos, mas ele tem que saber, pelo menos, né, controlar aquilo, né? Ou seja, ele informar, saber a quem delegar, para que ele tenha o controle desse conhecimento para ele poder passar Se ele não objetivamente. souber, Eu costumo ele tem colocar alguém que como saiba. se fosse... tem 4 siglas, né? Que é conhecer, saber escutar as pessoas que estão do seu lado, planejar e agir. CEPA. Lembrando dessas 4 letrinhas, você consegue, pelo menos, evitar alguns entraves, alguns ruídos nessa comunicação, alguns problemas com essa coletividade. Então, você conhecer, escutar, planejar e agir. No E isso caso, vira cíclico, né? No caso do condômino, que tem já uma diferença aí Resistência. com o síndico, né? Como melhorar essa comunicação? O que vocês sugerem nessa situação? Não dá para bloquear, né? Porque você vai ter que encontrar com ele todo dia. Nem né? deve bloquear. Nem deve bloquear. O condômino com alguma resistência, ele vai ter a resistência à coletividade. Ele tem resistência a todo o condomínio. Ele não tem só a pessoa do síndico.
pode ter alguma situação pessoal, mas geralmente a resistência ela é da coletividade. Então ele resiste em aceitar uma regra, ele resiste em participar de uma assembleia e ele resiste em ter aquela deliberação como sendo a deliberação que ele também deve seguir. E olha que ele não participa, né? É aquilo que o Mauro falou no outro bloco, né? Não participa da assembleia e quer ser resistente. Exigir, né? Também. E quer exigir. Essa pessoa você tem que trazer para a realidade. Você tem que colocar, muitas vezes, aquilo que a gente chama de choque de realidade, você tem que conversar, dialogar com essa pessoa, escutar, às vezes, o porquê que ela está fazendo aquilo. Você saber a origem das coisas é muito importante dentro de um condomínio. Você não vai estar sabendo só o teu problema ou da tua coletividade, você vai estar sabendo também os anseios, como foi falado pela Isabel, os anseios daquela coletividade, para que você, gestor, atinja esses anseios. Ah, mas isso está fora de cogitação, eu sou síndico, eu decido as coisas. Não é bem assim, né? A própria legislação, o Código Civil, ele fala que você deve fazer a manutenção do seu condomínio para as atividades, para os serviços aos seus possuidores, né? Então, você não tem que só pensar em você como gestor, você tem que pensar numa coletividade. Nós temos também outros tipos de comunicação, que a gente está falando aí da comunicação verbal, né? Mas nós estamos aí hoje muito prática, hoje é uma prática que vem se tornando uma tendência, que é o WhatsApp, né? A comunicação através do WhatsApp, que hoje digital, muitos condomínios têm feito isso. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E a comunicação também por escrito, né? Porque existem ainda os comunicados que tem que ser colocado em elevador, que tem que ser mandado para cada condomínio. Então, queria que vocês abordassem esse tipo de comunicação, que também é importante. Exato, Liliana. Mais uma ferramenta, o WhatsApp, que chegou para facilitar a comunicação entre os condôminos também. E pelo WhatsApp também temos a questão do auditivo, do visual, porque muitas das vezes alguém entende mais se você passar um áudio. Outros entendem se você colocar a forma escrita. É sempre mais recomendável colocar da forma escrita e o mais conciso possível, o mais objetivo possível, para que aquele que ler compreenda de uma forma curta, objetiva, o que é que vai ser abordado na Assembleia, quais são os assuntos que serão trazidos para aquela noite, enfim. A questão do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, Os de qualquer aplicativos tipo também, há de vários comunicação, aplicativos que são atividades específicas. são contestados por alguns, porque abre um canal, às vezes, sem volta. Às vezes, um canal que as pessoas não têm a noção dos seus direitos e deveres. E essa questão do direito e dever é muito importante a gente ter sempre isso em mente. Toda vez que nós falamos em algum direito, nós falamos em algum dever. Até porque o direito é o coletivo com você. E o dever é você com o coletivo. Então, essa dicotomia entre direitos e deveres, a gente tem que sempre estar de olho no que vamos escrever e no que nós... E aqui vale para o síndico, para a coletividade, e a coletividade para com o síndico, para que o condomínio. Tivemos uma recente decisão essa semana passada, de uma menina, né, menor, que foi condenada, se não me engano, a R$3.000. Ela era administradora de um grupo de WhatsApp, e ela foi condenada pelo tribunal em R$3.000, em função de bullying, cyberbullying, né, em função de ter permitido que naquele grupo de WhatsApp se fizesse algo semelhante. Então, nós temos que tomar cuidado, né, Agora, com essa situação. juridicamente, então, isso daí, qualquer palavra que eu fale, que ofenda, que vai retratar qualquer tipo de interpretação, né, em relação a síndicos ou algum condômino, isso daí hoje vale, o WhatsApp é válido Passível de punição, né? Você consegue imprimir, né? Você consegue imprimir o WhatsApp. Existe uma legislação se preparando para atender essa demanda de especificação de crimes cibernéticos, isso, etc. voltado para esses grupos de apps, essas coisas. E aí me ocorre que existe um erro conceitual, né, um primário, né,
que vai... eu acho assim, toda a parte de informática, ela veio para o bem, ela vem para... Claro, facilita, é rápido. Exatamente. Só que não podemos esquecer que as pessoas vão morar em condomínios, né? Elas passam a morar em grupos, elas passam a morar numa comunidade. Quando você tira a principal característica de uma comunidade, que é a comunicação direta, né, é que nem aquela criança que fica ali totalmente fora do planeta, no aplicativo. Tem duas situações muito interessantes que você está comentando. Primeiro, a questão da liberdade. Sim. Dentro de um condomínio, nós temos a visão da liberdade moderna, é a visão individual da liberdade. Eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho, eu. Né? Só que eu tenho que também lembrar que dentro de um condomínio há um paradoxo da liberdade dos antigos. E qual que é a liberdade dos antigos? É aquela que veio antes da Revolução Francesa. Aquela onde a minha liberdade é a liberdade do todo. Eu faço parte e ela daquele termina todo. onde começa a tua, né? Então, essa é a liberdade dos antigos. Dentro de um condomínio, é uma entidade mais democrática, e por esta razão, a minha liberdade, ela não é que ela é cerceada pelo todo. Ela está integrada no todo. Eu tenho que respeitar aquele todo. Então, ela não é uma liberdade do conceito moderno. Ela é ainda uma liberdade do conceito antigo. Por quê? Eu estou vivendo, e vamos fazer um comparativo histórico, como um feudo dentro de um condomínio. Sim, mas quando você perde... Mas é um feudo democrático. Né, Agora, a questão da pessoalidade ele é muito interessante porque eu envolvo mídias, hoje, ou informática, eu envolvo a questão... Eu estava comentando isso com uma empresa de software, eu envolvo assembleias digitais, eu envolvo aquela questão onde eu não preciso mais olhar para você. Basta eu ler, basta eu ouvir você, ou basta eu bloquear você. E o conceito de comunidade vai para o espaço. Vai para o espaço. Por definição. Né? Essa linha é muito tênue, ela pode se perder com a tecnologia dentro dos condomínios. Então, fica aquele condomínio que a gente vê em filmes, né? Onde a pessoa coloca o carro sobe e vai até o seu próprio apartamento e você não tem acesso a mais ninguém, porque o elevador é individual, e enquanto você está lá no individual, ele trava a possibilidade de outras pessoas entrarem dentro da cabine. Você tem essa possibilidade? Tem. Hoje a tecnologia permite essa possibilidade. Então nós temos que ver a tecnologia para o bem, e não para este afastamento social. Por quê? Vem uma alienação, de alguma maneira. Exato. Né? Esse afastamento social faz você ter a perda da sociabilidade. E dentro de um condomínio, a busca dessa sociabilidade é constante. Eu preciso fazer parte. Nós temos exemplos a serem seguidos, a serem observados, né, de grandes perdas, que são, por exemplo, as redes sociais e os sites de relacionamento, que tiraram uma etapa importante de uma relação, que é o conhecimento, que é a conquista, né? Você objetivou tanto uma relação que ela passa a ser, já inicia, ao mesmo tempo que é absolutamente superficial, já ultrapassa toda a fase de conhecimento, né? E isso não dá certo. No final, a rapidez de comunicação eu aí faço as minhas críticas a questões de informática. Hoje nós temos, hoje de manhã, né, eu faço parte de mais de 10 grupos de WhatsApp, de síndicos, condomínios, etc. Houve um incêndio lá em Santos, na ponta da praia. Imediatamente aquilo estava se espalhando no Brasil inteiro via WhatsApp. A comunicação rápida é boa de um lado, sem sombra de dúvida, é muito boa de um lado. Agora, ela pode, de repente, fazer dentro de uma coletividade acontecer alguns acidentes. Né? Pessoas que podem divulgar algo que não é verdadeiro. E isso virá, esse fake news, dentro de uma coletividade. Vamos pensar num condomínio de 400 casas, um espaço que é parecido com uma cidade, ou maior até. Por isso que a figura do síndico deve significar para os condôminos uma autoridade.
sempre uma autoridade e uma fonte confiável, né? E é aquela autoridade que eu escolhi para ser o gestor. Eu escolhi ele. Senão não faz sentido, na verdade, né? Então, ele não é meu funcionário. Até mesmo o síndico externo, ele não é meu funcionário. Eu contesto um pouco aquela noção jurídica de que o síndico externo é um prestador de serviço. Não, não. Nem mesmo prestador de serviço ele é. Ele é um representante da coletividade. Ele é um representante porque eu preciso de uma assembleia para escolhê-lo, eu preciso de uma assembleia para destituí-lo. Ele não presta um serviço para mim. Ele foi escolhido para ser o meu representante. E essa escolha para ser, é por isso que eu preciso saber muito bem quem eu vou chamar, saber a capacitação desta pessoa, porque ele, a partir daquele momento, ele é o representante daquela coletividade. Bom, e fica aí essa reflexão, né? De tudo que nós falamos, versus a tecnologia, que ela tem que vir para agregar, mas ela, se não bem dosada, ela, na verdade, ela deixa... tira o sentido das coisas, ela passa a causar um afastamento das pessoas. Tira a humanidade, né? Exatamente, exatamente, você não pode acontecer isso, porque nada dá certo se não houver essa pessoalidade, se não houver... Ficam pessoas alienadas que moram ao lado uma da outra, né? Parece um manicômio, né? Vira uma sociedade de farol, né? Pode e não pode. Exatamente. Então, eu devo falar ou não? Né? Eu não posso me expressar. Eu tenho que me expressar muitas vezes porque é meu patrimônio. É o meu primeiro lar, é a minha casa, minha vida, mas num conceito mais filosófico do que econômico. É isso aí. Bom, nós estamos aí agradecendo a presença do Dr. Cristiano e a professora Maria Isabel nesse programa de hoje, muito esclarecedor. Eu adorei as suas palavras, viu, Maria Isabel? Obrigada, acho que Liliana. a gente tem que levar isso como mensagem mesmo. E queria que você deixasse seu recadinho, o doutor Adriano também, doutor Cristiano, desculpa, para todos os nossos síndicos, por favor. Bom, o recado que eu deixo para todos os síndicos é que cada síndico seja uma referência no seu condomínio e que, através desta referência boa para os condôminos, se faça jus a uma representação daquele próprio condomínio, falando para os condôminos e pelos condôminos. E também se faz necessário a justificativa das assembleias, né? Todos nós precisamos de um porquê para fazer as coisas. E este porquê, esta justificativa, é um forte argumento para que a tua assembleia tenha boas deliberações e tenha sucesso em todas elas. Muito obrigada. Bem, muito bem falado, como sempre. Uma pessoa inteligentíssima, muito obrigada. Adorei te conhecer, viu, minha professora? Obrigada a você, Liliana. Obrigada pelo convite, Mauro, Liliana, doutor Cristiano. Muito obrigada. Doutor Cristiano? Você, síndico, você vai enfrentar uma assembleia, você vai fazer um comunicado, você vai se relacionar com os seus condôminos. Não é necessário ter paciência, é necessário que você conheça aquela coletividade. É necessário que você faça planejando o que você quiser. Aquela coletividade, ela te escolheu. Então, como foi falado, respeite isso. Seja o síndico. Não busque o menor preço apenas. E se ocorrer alguma coisa nesse sentido, esclareça, prestar contas não é só número, é também de atos e ações. Boa sorte para vocês. Quer complementar, por favor? Sim, posso deixar 2 sugestões de leitura para o síndico? Por favor. Existe um livro muito conhecido na parte de comunicação que se chama O Corpo Fala, que fala da linguagem silenciosa do corpo, que muitas das vezes vai ajudar o síndico numa assembleia a entender os anseios daquele condômino. Ele é do Pierre Will. E também o livro do Dr. Cristiano, que é Sou Síndico e Agora, que traz muitos questionamentos, muitos esclarecimentos. Já, né? Todo sim, mundo sim. Conhecer, né? Sim, vem com uma nova edição aí, que também complementará com a comunicação Sou Síndico eficaz. E Agora é um tema realmente que a gente se depara com a situação quando assume, né, essa posição.
E aí tá as respostas, algumas dicas aí para você, Vamos, síndico, né? nessa nova edição, com alguns complementos interessantes sobre comunicação também. Muito bom. E como que faz para a gente adquirir esses livros? Assim que sair a nova edição, agora ele está esgotado, assim que sair a nova edição, a gente vem aqui Ok. para fazer o lançamento. Vamos aguardar. Mauro, para a gente encerrar? Pois é, mais uma vez, mais um Sim Solution aí para vocês, com a melhor da informação. Às vezes nós debatemos determinados assuntos, né, que nós notamos que são assuntos de conflito, assuntos que trazem muitas dúvidas. Por exemplo, o assunto Assembleia, a gente já falou aqui algumas vezes, né, Liliana? Mas nunca nessa abordagem, né? É por Muito abordagens legal. diferentes. A comunicação, a montagem, o planejamento. Por quê? Porque são pontos de atrito fundamentais na estrutura de um condomínio, né? Então, e outra coisa, o time se formar da maneira correta, ou seja, nós falamos sempre dos milagres, do porquê que nós devemos optar por uma qualidade, sempre a qualidade, sempre estar bem assessorado, porque o síndico ele não precisa saber tudo, ele precisa saber estar bem assessorado, saber buscar a informação. E hoje, quem não vai buscar informação, né, Liliana, com a internet aí... Fica para trás, né? E também, desculpa, para mim é preguiça, né? Porque quando você quer saber hoje alguma coisa e não tem essa atitude para isso, não seja síndico. Né? Seria uma solução perfeita que o seu condomínio agradece. Eu espero que vocês, internautas, tenham gostado muito desse programa. Acredito sim, né, que sempre a gente aprende. Eu aprendi muito com os nossos convidados, né, que passaram aqui. Queria agradecer a equipe da Júpiter, agradecer ao Dr. Cristiano, a Maria Isabel, que sempre, assim como nós aqui que aprendemos, estamos convivendo todos os dias com síndicos aqui, mas você, a cada dia, a cada abordagem, é um aprendizado para todos nós. Então, fica aí a nossa dica para estar sempre acompanhando o noesse programa Sim Solution, né? Se você tiver alguma sugestão de pauta, quiser participar do nosso programa, participe@uptv.com.br. Se vocês também quiserem fazer contato com os nossos convidados, mesmo e-mail, participe@uptv.com.br. A gente passa o contato para vocês tirarem dúvidas, poderem conversar com cada um deles. Essa comunicação tem que ser muito fácil. Então, eu mesma que recebo esses e-mails, já encaminho diretamente para cada convidado. Então, fique à vontade para que tenha essa comunicação direta com a gente aqui no programa Sim Solution. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, na UpTV. Um beijo para todos vocês, boa noite, até segunda-feira que vem. Aguardo você. Beijo.